Mas o que mais chama a atenção, para além dessas questões técnicas sobre as quais eu quero te ouvir, Alex, como economista, mas o que mais chama a atenção é o adiamento de um orçamento que deveria estar em vigor desde o começo do ano, estamos quase em abril, por causa de uma discussão de emendas parlamentares. E é uma discussão que já não é de hoje, não é para um governo de esquerda, não é um governo de direita, isso é um Congresso. Né? O Congresso funciona assim, né? É basicamente a linguagem que o Congresso fala, né? Base de emendas, né? Emendas parlamentares. Inclusive emendas do ano passado que estavam, né, paradas por decisões do STF foram destravadas, inclusive a RP9, né, chamado orçamento secreto, né, que foi inclusive destravado nesse ponto. Acho que quando a gente entra no mérito de emendas, né, a destinação de emendas, a eficácia delas, acho que é muito nítido a gente entender que o Brasil, naturalmente, estruturalmente, não é eficiente. Porque quando a gente fala de eficiência, o que a gente fala de eficiência é gasto vis-à-vis a arrecadação. A arrecadação só cresce. A gente pegar aí 2020, estava abaixo de 2 trilhões, né, próximo de 1,8 trilhões, e agora, entrando nesse ano, a gente já está projetando acima de 2,5. Né? Então, ou seja, a arrecadação cresce, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, acima de 30%, e aí tem o IVA, que veio para simplificar, veio para trazer uma alíquota até mais competitiva, que no caso, pelo estudos de vários economistas renomados, vários institutos, analistas, colocam um dos maiores IVAs do mundo. Claro que a gente vai ter muitos enrolados dessa história, mas o cenário para isso também a gente não vê um alívio em relação não só a uma eficiência do que a gente arrecada, do que a gente gasta. Então, falando de orçamento do governo, propriamente dito para esse ano de 2025, a gente vê muito medidas populares. Né? Então, claro, novamente, não é um governo de esquerda, um governo de direita, mas este governo atual, como está com uma desaprovação recorde, cada pesquisa que sai de desaprovação ainda maior, que vai confirmando, né, que a esquerda está com uma dificuldade muito grande de se eleger, ele está abrindo a torneira do gasto, e como nunca. Né? Então, e nem todas as medidas, como você falou, o orçamento é um cobertor curto. Puxa de um lado, falta do outro. Sim. E aí o pé de meia, que era um projeto, por exemplo, ficou de fora, porque faltou dinheiro. Então, é um exemplo muito claro que não tem dinheiro para fazer tudo. E aí, com o dinheiro que tem, que é pouco, né, que dá para fazer, gasta muito mal. E esse superávit, então, de 15 bilhões previsto? Esse superávit de 15 bilhões, lembrando que é um superávit primário. Então, quando a gente trata aqui das contas do governo, muitas dessas despesas ficam fora do orçamento. Então, por exemplo, o próprio pé de meia tinha o intuito de ficar fora do orçamento. E ele acabou não sendo aprovado por isso. Então, quando a gente olha naquela diretriz, não só a diretriz orçamentária, né, que foi aprovada agora, mas também o próprio arcabouço fiscal, a meta do governo é manter um déficit zero, né, quando a gente fala meta fiscal do governo. Mas quando a gente olha o déficit nominal do governo, está muito grande. O que significa? Em poucas palavras aqui, de uma forma bem prática, o governo, e aí quando a gente observa o gasto do governo ao longo do tempo, ele só aumenta. E aí a gente olha aqui, principalmente, com alguns fatores, tá? A inflação ela puxa, principalmente porque o Tesouro, ele capta dinheiro no mercado e ele tem que captar mais caro, porque a inflação sobe, e aí isso, o custo do capital para o governo fica cada vez maior, porque ele capta dos investidores e financia a sua dívida emitindo títulos para o mercado. E também, ao mesmo tempo, o ganho, né, real do salário mínimo, acima da inflação. O ganho real é acima da inflação. Então, isso pressiona a folha de pagamento. Grande parte são gastos obrigatórios, né? Aposentados, pensionistas, enfim, a máquina pública que está muito eficiente, muito cara, e isso pressiona o governo gastar ainda mais. Então, essa conta que eu falo, eu digo uma conta técnica, porque na prática não é assim que funciona. A gente sabe que na prática o déficit nominal está muito grande e o mercado sabe disso. O mercado precifica isso, tá? Principalmente quando a gente olha as taxas de juros. As taxas de juros estão altas, subiu, inclusive essa semana, para 14,25 e deve subir ainda mais, fruto dessas medidas fiscais mal feitas pelo governo. Bom, e até pegando o gancho, Cíntia, no que disse agora o Alex, essa cobrança por ajuste fiscal por parte do Congresso Nacional, não só do Congresso Nacional, mas também por parte do Congresso Nacional, corte de gastos, mas aí a gente tem um orçamento, como nós destacamos agora há pouco, que prevê mais de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, ou seja, eu quero que haja ajuste, eu quero que haja corte para você, não para mim. Me passa essa mensagem, o Congresso Nacional. E para você?
De fato, Lívia, é uma situação interessante, né, para dizer o mínimo, até porque a gente está já executando um orçamento que acabou de ser aprovado nessa semana. Ou seja, novamente, as coisas estão funcionando antes de nós termos uma definição jurídica e econômica acerca do que já está sendo executado. Mas, de fato, principalmente enquanto ainda se discute, inclusive, a transparência das emendas, né? Nós tivemos essa semana uma decisão, uma impugnação aí em relação ao texto, que não ficou claro que se cumpriu a determinação do ministro Dino. Então, de fato, a gente traz um orçamento que, segundo eu vi, tem ali uma previsão bem substancial de gasto com aumento de pessoal e a gente não fala nada em momento nenhum de corte de despesas. Então, corta-se em algumas outras coisas e o próprio governo, ao meu sentir, ele não faz a lição de casa. E essa, inclusive, é uma das causas que vem estreitando ali o gargalo de várias coisas que estão trazendo reflexos negativos, inclusive no que diz respeito à popularidade do atual governo. Quero te perguntar uma coisa agora, Rubens, porque o cobertor é curto. Então, é preciso que haja ajustes, e foi o que aconteceu, para que programas sociais importantes do governo fossem incorporados ao orçamento. O pé de meia, por exemplo, o Alex falou sobre isso, que foi alvo até de disputa na justiça, quase teve de ser interrompido porque estava fora do orçamento, foi incorporado. Mas aí, o que eles fizeram? Eles combateram fraudes no Bolsa Família, conseguiram cortar pouco mais de 7 bilhões de reais e esse ajuste permitiu com que o pé de meia e também o Auxílio Gás, outro programa social muito importante do governo, pudessem ser incorporados ao orçamento por meio desse acordo costurado entre governistas e oposição. E aí são dois argumentos que vão circular nesses próximos dias, né? E circularam ao longo da semana. O da oposição, que vai bater na tecla de desconstrução de programas sociais, como esse corte de mais de 7 bilhões de reais no Bolsa Família. E o argumento dos governistas dizendo que não. As fraudes foram tiradas. Quem tem direito a receber o benefício vai continuar recebendo normalmente. Eu te pergunto, o que é que vai colar no fim das contas? Olha, o governo do PT ele tem no seu DNA um histórico de programas dessa natureza. E o PT e o Lula estão absolutamente convencidos de que você aumentar dar dinheiro para a população é a melhor forma de você conseguir votos. E a gente sabe que a crise de popularidade do presidente é a pior do que ele já enfrentou ao longo do tempo. É lógico que hoje você tem uma oposição ao governo que é muito maior do que na crise anterior, de 2005. Hoje você tem a direita que verbaliza suas ideias, você não tem mais aquela capacidade de mobilização que o PT tinha no passado, então vai ficar essa guerra de argumentos, essa guerra de narrativa. Mas você não tem a dúvida que o PT e o presidente Lula vão fazer o que for necessário para aumentar os recursos para programas sociais. É assim que eles acham que é governar bem. Quero te ouvir, Maria, sobre o que mais te chamou a atenção nessa tramitação e aprovação do orçamento, para além dessas questões também dos programas sociais, desses acordos que foram firmados. Te chama a atenção o que nós destacamos agora há pouco, o volume de emendas parlamentares, mais de 50 bilhões de reais. O que você destacaria para a gente? Eu acho que, eu vou pegar aqui a fala do meu colega Alex, que bem falou que o Congresso fala à base de emendas. E emendas elas que foram o principal motivo da postergação, da aprovação deste orçamento. A gente sabe que a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, ela de praxe deve ser aprovada antes do ano começar, geralmente em dezembro. Não se fecha o Congresso sem a aprovação da LOA. Então, devido a esse impasse, essa questão, esse clima que há, né, de crises políticas também ocorrendo, bem mencionadas aqui pelos meus colegas que falaram anteriormente, foi um ano atípico. A gente teve esse retardamento para aprovar essa lei orçamentária anual agora já quase com março acabando. E essas emendas, lembrando aqui, foi pauta
para muitas revoltas da população ano passado, quando a gente identificou que cerca de 8 bilhões do nosso orçamento estava sendo direcionado para os municípios e estados e a gente não tinha nem noção no que eles estavam sendo gastos. Então, assim, é uma questão, uma crise política para o Congresso e esse fator gerou essa crise política entre Congresso e Judiciário, entre Legislativo e Judiciário, quando o ministro Flávio Dino, né, criou toda aquela questão da transparência e tudo mais. Isso, minha gente, é uma faca de dois gumes, porque as emendas os parlamentares defendem, elas têm os seus benefícios, tem municípios muito pequenos que se beneficiam dessas emendas, inclusive tem um estudo muito bom do deputado Pedro Paulo, do PSD, que inclusive está sendo cotado para ser o relator do projeto da isenção dos 5 mil, e ele faz um estudo justamente mostrando os benefícios das emendas nesses municípios menores e tudo mais. Mas o que custa uma leve transparência, né? Não faz mal a ninguém. Agora, Alex, há uma preocupação com as despesas previdenciárias, porque elas aumentam de forma, assim, gigantesca ano a ano, quase que foge do controle do governo federal. Está na hora de discutir uma reforma da Previdência ou teria outra saída para isso? Olívia, não só a reforma da Previdência, a reforma administrativa. Porque quando nós entramos na seara do funcionalismo público, essa disparidade da relação de previdência social é muito grande. Eu não discuto aqui que o juiz, né, que se aposenta, né, que ganha, né, o seu teto, né, do funcionalismo público, eu não vou entrar no mérito do valor, mas que eu entro no mérito do Pedro Ricalho, né, ou seja, dos benefícios que, na minha opinião, são muito exagerados, né? Então, que entram até mesmo num aspecto que até o próprio judiciário não precisaria arcar, por exemplo, os iPhones, né? Inclusive, né, colocando essa pauta, não me recordo aqui o Estado, mas o judiciário de um Estado brasileiro aprovou uma compra de vários iPhones de última geração, dizendo, não, é porque precisa comprar, porque é uma marca reconhecida, o judiciário merece, foram mais de 500 mil reais, trouxe uma repercussão enorme, não só isso, tem, né, cesta de Natal, né, no final do ano passado, cesta de Natal de mais de 10 mil reais, tem vários assuntos que a gente, no nosso dia a dia, nossa correria, a gente acaba passando, isso vai passando, vai passando, vai passando. Então, e o trabalhador do dia a dia, que contribui vários anos, aí chega no final do dia, teve uma reforma previdenciária e ele não conseguiu, né, no final do dia, ter a sua previdência complementada como era de direito, porque teve uma reforma. Não sou contra reformas, mas que seja uma reforma equalitária para quem realmente contribuiu e realmente tenha o seu direito adquirido. E entrando no mérito do direito adquirido, né, inclusive até aproveitando aqui, né, a Cíntia, né, dessa palavra, desse termo jurídico, termo de direito adquirido, eu entro no mérito econômico. A gente fala, por exemplo, mas como você fez a pergunta muito boa, né, pro Rubens, falando assim, mas será que é uma soma? Você não falou essa palavra, mas eu entendi, um jogo de soma zero, né? Estou tirando da fraude, mas não vai ter um impacto adicional, mas o direito adquirido de ampliar a Vale Gás abre um espaço para o governo de falar assim, eu estou abrindo aqui mais, pode ser um jogo de soma zero agora, mas aí eu posso ampliar o valor mais para frente. Se está ampliando para mais pessoas, o impacto fiscal é maior, né? Colocando mais programas sociais. Vamos fazer aqui um estudo. Se a gente pegar aqui o Bolsa Família, o mais conhecido, o Bolsa Família que foi implementado, né, anos atrás, e a gente pega até o presente momento. Quanto de ajuste foi feito e ajuste em momento. Se você pegar os ajustes e a janela temporal política, você vê que a janela casa certinho com janelas eleitorais, né? Então, ou seja, claro que tem uma devida importância, tem algumas cidades, né, que tem o efeito de fato, né, de promover renda, né, mas a gente vê ali o efeito material. Qual o efeito material? Quando a gente pega de fato, não só o Bolsa Família, pega o Estado brasileiro, né, ou seja, como União, como todas as federações, a gente vê qual que é o principal fator: produtividade. O Brasil não tem produtividade. Ou seja, é um país que carrega nas costas, como a própria Maria comentou, poucas pessoas pagam de fato, né, o imposto de renda, e aí fica para o Estado, nas costas do Estado, a pagar de fato uma massa, né, ou seja, de gasto gigantesco, que sim, uma parte desse gasto é necessário, quem contribuiu, mas aí entra nesse mérito, né, uma falta de eficiência de gastos essenciais para a pauta de educação, saúde, enfim, que é outro mérito, e também a produtividade do Estado, a produtividade do funcionalismo público. Então, sim, reforma já administrativa, mas aí falta vontade política. Tem que ter mais emenda, tem que liberar mais emenda, tá pouco. Tem que liberar mais emenda para começar a discutir, né? Nós falamos aqui de Bolsa Família, falamos de auxílio gás, falamos de pé de meia.
Não é surpresa para ninguém aqui da mesa, eu tenho certeza, a priorização dessas pautas, Cíntia. A gente está falando do governo Lula e as pautas sociais estão em destaque para um governo de esquerda. Isso não é nenhuma novidade para nós. Para muitos chama a atenção o timing, que é no momento de baixíssima popularidade que esses projetos eles se proliferam e mais se fala sobre eles. Eu quero te ouvir sobre essa movimentação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que para muitas pessoas também entra nesse bolo de propostas que o governo está articulando para tentar melhorar o impacto da imagem perante a sociedade. Não surpreende, mas o timing chama a atenção? Com certeza, né? É óbvio que não surpreende. A gente espera exatamente de um governo de esquerda que ele tenha uma prevalência das pautas sociais. O que acontece é que a gente já está num período eleitoral, quando a gente pensa que, na verdade, as eleições, o ano eleitoral seria 2026, na verdade, nós já estamos vivendo esse ano. E realmente não causa surpresa para quem acompanha o cenário que medidas que estão visando aí atingir uma população que, como regra, não está numa faixa exatamente de eleitores desse governo, dá nítida impressão de que o governo esperneia na tentativa de coaptar ali a simpatia de pessoas que poderiam melhorar a sua popularidade, que é a classe média. Então, a gente vê medidas que não são só as medidas sociais que atingem a população mais carente, mas também nitidamente, como questão mesmo do aumento previsto aí possível para financiamento, né, do Minha Casa Minha Vida, a questão do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, ela tem nitidamente um propósito, essas medidas têm um propósito de buscar alcançar uma parcela de pessoas que que com certeza não compõem o grosso do eleitorado do atual governo. Então, realmente, esse timing é estranho, porque nós não estamos no primeiro ano do mandato, já estamos aí com as coisas para mais da metade. E essas não eram pautas iniciais, até a isenção do imposto sim, mas outras não. Então, a gente percebe que não há só uma busca para manter ali o eleitorado mais simples, mas sim para trazer uma outra parcela da população que não é exatamente onde o governo mira. Então, se a gente parar para pensar e olhar ao redor, outras movimentações vêm vindo nesse sentido. Deixa eu trazer mais informações a respeito dessas pautas que a Cíntia destacou agora. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional esse projeto de lei nessa semana que trata da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Se o texto for aprovado, quem ganha até R$5 mil mensais não vai pagar o imposto a partir do ano que vem. Além disso, o texto do projeto prevê um desconto parcial para quem ganha entre R$5 mil e R$7 mil mensais. Segundo a Receita Federal, cerca de 90 milhões de cidadãos estarão na faixa de isenção total ou parcial e mais de 26 milhões serão totalmente isentos. Outra medida estudada pelo governo federal é a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$12 mil, totalizando 15 bilhões de reais do Fundo Social. A medida visa facilitar a compra de imóveis pela classe média com taxas de juros reduzidas. E aí eu quero te ouvir sobre essas propostas, com destaque, Maria, para essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que foi amplamente prometida durante a campanha pelo governo Lula. Em algum momento a gente já sabia que ela seria discutida. É uma questão delicada, porque pelo que eu estou observando, não sei se você concorda, no Congresso Nacional, dificilmente a pauta vai ser travada ou não aprovada, porque vai custar politicamente muito alto ou muito caro para os congressistas não apoiarem uma ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para a população mais pobre. O ponto de discussão e de crítica da oposição é a fonte de recursos para bancar essa ampliação da isenção. Porque a oposição, o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, estão reclamando da taxação mínima para a população mais rica aqui no Brasil. O que eles vão fazer para a pauta avançar, ser aprovada, mas não como essa fonte de compensação? O que você prevê para esses próximos dias?
Lívia, como você tocou aí num ponto cirúrgico, essa questão de essa pauta atrair tanto esquerda quanto direita, deputados da esquerda e da direita juntos em prol desse tema, é um tiro no pé votar contra, de fato, e realmente uma promessa de campanha, uma promessa de governo, uma promessa que vai garantir aí uma corrida eleitoral acirrada, porque isso nada mais é que um aceno para 2026, principalmente isso. Mas eu queria aqui destacar alguns pontos, né? Você bem mencionou os números das pessoas que iriam se beneficiar dessa isenção, 26 milhões, né? E como eu falei no meu início da fala aqui do programa, que em contrapartida serão 10 milhões de brasileiros, cerca de 10 milhões de brasileiros que vão pagar impostos no Brasil. Isso assim, eu acredito que isso é preocupante, mostra a situação de desigualdade que o nosso país vive, né? Então, assim, para você ter noção, segundo o PNAD e IBGE, o rendimento mensal que leva a pessoa a ser considerada topo da pirâmide aqui no Brasil é de R$ 4.500, 4.500 quebrados. Ou seja, essas pessoas que já são consideradas estarem no topo da nossa pirâmide social já vão receber isenção de imposto de renda. Isso é um tanto maluco se a gente parar para refletir nesse conceito. Mas, falando do Congresso, né, dos ânimos políticos, ao que tudo indica, como eu falei, vai passar, eles querem passar na Câmara até junho deste ano e a previsão é que passe no Senado até dezembro. E como você disse, né, a crítica é justamente como é que eles vão conseguir fazer o balanço dentro desse, vai tirar de um lugar, né? Vai tirar de um lugar, vai colocar em outro, né? O Alex bem mencionou. Realmente é bastante cabeludo, parece que é um cálculo que ainda não tem transparência, acho que o nosso economista pode trazer mais um pouco disso aqui, mas ainda isso vai ter muita água para rolar, porque eles querem falar, né, de uma taxação mínima, a questão da progressividade, para quem recebe mais de 1,2 milhão, vai pagar o mesmo de quem recebe 1 bilhão anual. Então, são alguns pontos que a gente tem que aí, ainda muito pano para se debater. O governo, Alex, rapidinho, o governo, Rubens, ele argumenta o seguinte, pegando o gancho no que disse a Maria. Esse imposto de renda que agora vai ser isento, não vai se perder. É um dinheiro que a população vai deixar de contribuir, mas que vai movimentar a economia brasileira. E ao movimentar a economia brasileira, vai gerar pagamento de outros tributos. Então, no fim das contas, ninguém sai perdendo. Esse é o argumento do governo. Quero te ouvir sobre isso, depois você também, tá, Alex? A gente considera o Brasil é um país pobre, muito pobre. Se você pegar a mediana, metade do Brasil, a metade que ganha menos no Brasil, ganha menos de 15 mil por ano. Dá algo em torno de 1.200 por R$30, R$40 por dia. Então, população muito pobre. Você isentar essa população muito pobre, de imposto de renda a gente está falando, né? Você tem os impostos indiretos que todo mundo paga igual, então, proporcionalmente, o pobre paga, infelizmente, muito mais. Então, esse é um dado. O Brasil é um país muito pobre, precisa fazer alguma coisa. O que o governo quer ele isenta uma faixa grande, numericamente muito grande, e cobra mais... De quem? De quem vai ganhar mais de 50 mil, quem ganha mais de 50 mil por mês. Acontece que o contribuinte, ele é um alvo móvel, né? Tá certo? Então, o contribuinte não vai ficar esperando, vai mudar para lucro real, vai fazer uma série de operações para não entrar nesse imposto. Então, é fácil você isentar, é só você não cobrar. Agora, você cobrar quem não estava pagando é uma tarefa mais difícil. Então, por isso que esse equilíbrio não é tão automático assim e é extremamente impopular para os eleitores mais próximos dos deputados, você aumenta a renda de quem ganha. Inclusive os deputados, tá? E senadores também. Porque é esse pessoal que apoia esses deputados. Tem uma frase de um ex-presidente da Caixa Econômica que é genial. Ele fala assim, o Brasil, você passa 15 dias fora e mudou tudo. Você passa 15 anos fora e não mudou nada. Então é assim que a gente vai vivendo. É um manicômio. É muito chamado Brasil. Alex. Ótimo. Pegando aqui a colocação do Rubens, acho que é um ponto importantíssimo a gente comentar aqui.
a ótica do balão de ensaio do governo, né? Você, um analista político, você pode comentar também um pouco sobre isso. Toda vez que o governo coloca uma medida para agradar o mercado, principalmente agradar o mercado financeiro, que lógico, não só o mercado financeiro, mas a população, quando a gente fala de austeridade fiscal, ele joga um outro assunto junto para gastar, né, um assunto de responsabilidade fiscal, na minha opinião. Então, o exemplo o mais recente possível é o pacote de corte de gasto. Quando vê o pacote de gasto, não, eu vou cortar gasto aqui, eu vou isentar imposto de renda, mesmo time horrível, mal articulado, e aí, não, vou segurar e saiu agora. Você acha que o mercado é esquizofrênico? Você acha que o pessoal esquece? Eu acho que, assim, não dá para esquecer por muito tempo, porque os números estão aí. Principalmente quando a gente pega números de déficit, números de inflação. E quando a gente fala de impactos, pouca gente lembra do que a maior disparidade de classe social é os juros, que é baseado na inflação. Se a inflação sobe, porque o governo tem um impacto o Estado como indutor do crescimento, né, que esquece isso. O primeiro mandato do Lula, ele se baseou nisso, cresceu a popularidade, conseguiu colocar PAC, né, PAC 1, PAC 2, Bolsa Família, foi impulsionando, vamos embora, vamos crescer. Agora não tem espaço no orçamento, não tem dinheiro para o Estado crescer. Então, por isso que precisa dar os passos para trás, que eu digo no sentido de gastos da máquina pública, reduzir o gasto, significa que não vai reduzir gasto para causas essenciais, mas para essas pautas populistas, claro, eu estou falando aqui o cenário perfeito, céu de brigadeiro, que não vai acontecer. Né? Eu estou falando aqui o Alice País das Maravilhas. Céu de brigadeiro. Não vai acontecer. Esquece, na minha opinião, esquece. Isso aí vou escrever isso aqui, depois eu vou amassar e vou jogar no lixo. Mas a questão vamos para a prática, vamos para a realidade. Nossos irmãos, por que teve a disparidade tão grande de classe social? A inflação disparou, a população perdeu o poder de compra. Por quê? Aí os juros disparou lá em cima. É o efeito da economia. Porque o brasileiro, eu digo o brasileiro que está no dia a dia, que não é economista, né? Que, enfim, tem advogados, tem médicos nos escutando de outras profissões, que às vezes ele entende no dia a dia. O ovo está caro, não tem picanha, né? Enfim. Mas é basicamente efeitos. Claro, tem efeitos quando eu falo dos alimentos, é outra questão. Sente as consequências, mas não entende as causas. Lógico, exatamente. Os efeitos dos alimentos também vou ser justo, né? Nem tudo é o governo. Nem tudo é. Né? Tem que ser claro, tem questão das commodities, enfim. Mas eu vou falar em relação a gastos, que a pauta aqui são gastos do governo. Eu entro numa pauta que o governo, mais uma vez, como o Rubens colocou muito bem, esse governo quer se reeleger. Ele quer se reeleger. Eu acho que o sinal mais claro que isso é esse. Isso é de todo o governo, né? É bom a gente falar, Alex. No final do governo Bolsonaro, também houve isenção de imposto de importação. Bolsonaro fez isso. Teve a questão dos combustíveis, redução em impostos. Então, assim, a crítica não é para o governo Lula. Isso. É uma crítica que não é de governo, é uma crítica de Estado. Dá pra gente fazer essa analogia, né? Sim. Sempre acontece, é comum que aconteça, né? Exatamente. E aí, fazendo esse adendo, o governo de direita, o governo de esquerda, aí fala, mas o governo de esquerda está gastando mais que o governo de direita. Aí quando chega ali, o Bolsonaro foi muito criticado por isso. Foi, me lembro bem. Inclusive, eu fui um dos que criticaram o governo Bolsonaro quando teve essas iniciativas. Um apoio de uma oposição que hoje critica o que o Lula está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, Lívia, é justo falar. Quando a gente entra no mérito, né, de orçamento do governo, vis-à-vis arrecadação, despesa, a gente entra no superávit primário e tudo mais, a gente acaba dizendo o seguinte: o governo Bolsonaro passou pela pandemia, teve auxílio emergencial, que aí eu vou falar que é efeito extraordinário, não é algo recorrente como Bolsa Família, então ele teve um solavanco no fiscal, e o governo Lula não passou pandemia, nós não tivemos pandemia no governo Lula, e gastou mais que o governo Bolsonaro. Então, assim, a gente acaba fazendo essas duas comparações, é nítido que o governo de esquerda gasta mais do governo de direita. Não que o governo de direita é perfeito, que ele é 100% responsável, mas do jeito que a gente está aqui, vamos pensar que a economia brasileira é um motorista que está dirigindo um carro 200 km por hora. Tem uma curva logo à frente. E o governo não quer frear para fazer a curva, que é o ajuste fiscal. Ele quer bater no muro. É isso, o governo ele sabe que vai bater no muro. Sabe por quê? Porque a chance dele ser... mesmo com todas as iniciativas, a chance dele ser, hoje, né, com as pesquisas, o Rubens pode falar muito bem disso, a chance dele se reeleger é baixa. Então, quer saber? Eu vou apertar o gasto, porque aí eu vou ter uma chance, mesmo que seja pequena, remota, para eu me reeleger, e eu vou jogar essa bomba para o próximo governo, como sempre aconteceu. Mas, pegando aqui o que ele falou, essa estratégia, né, da questão da irresponsabilidade dos gastos, ela é uma estratégia clássica de governos petistas. Sim. Ela funcionou nas últimas das quatro eleições, as últimas 3 que eles participaram, foi vitoriosa. Então é uma estratégia que vale a pena. Podem bater na parede, mas o que importa é ser reeleito nesse caso. E tem chance, sim, assim,
nas últimas pesquisas que a gente viu, Lula, porque a direita ainda não se organizou, né? E a esquerda também, a gente ainda não sabe se Lula vai de fato ser o candidato, mas Lula sai na frente dos demais nomes. É importante lembrar.